sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Vem aqui comigo que nós vamos aprender hoje. A história do Brasil contada a partir do descobrimento do Brasil, descobrimento pelos portugueses. Mas nós sabemos que aqui na região que hoje é o país Brasil, já existiam outros habitantes. Então é sobre o olhar desses outros habitantes que a gente vai começar a estudar. Como você vê aqui do meu lado, quando Pedro Álvares Cabral e sua frota chegaram às terras brasileiras, em 22 de abril de 1500, aportaram na Baía de Porto Seguro, no atual estado da Bahia. Lembra? Esse nome quem deu foram os portugueses, tá? Os índios não conheciam por esse nome. Esse nome que foi dado pelos portugueses, os indígenas conheciam, por exemplo, como Pindorama. Só para você ter uma ideia como é diferente, tá? O indígena, inclusive, nem conhecia sobre o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Os acordos que eram feitos na Europa, o índio não tinha conhecimento, não passava pela imaginação dele que onde ele habitava já era assunto de outros países. Vamos continuar aqui. Presta atenção nessa animação aqui do meu lado, tá? Acompanha aqui comigo. O que nós temos acontecendo aqui? Para o indígena, o pau-brasil era um presente da natureza. Ele não tinha valor econômico como os portugueses usavam naquele tempo. Tá lembrado da aula 1? Rios, mares também, de onde eles retiravam seus alimentos e necessário para o seu sustento, não tinha valor. O escambo praticado entre os indígenas e portugueses, está vendo aqui do nosso lado como é que tá? A troca entre os objetos, o indígena entregando o pau-brasil e o português entregando objetos, como espelhinhos e outras coisas que você aprendeu na nossa aula 1 e 2, tá lembrado? Começou de maneira amistosa. Mais tarde, o indígena descobriu o propósito. E você sabe qual era o propósito, né? Você acompanhou conosco da aula 1 até a aula 5, que todo esse processo de escambo introduziu também a escravização indígena. O descobrimento do Brasil pelo olhar indígena. Ainda que não se tenha conhecimento exato quanto ao número de sociedades indígenas existentes no Brasil à época da chegada dos europeus, estima-se algo em torno de 5 milhões de indivíduos. O processo de colonização levou à extinção, ou seja, ao sumiço total de muitas sociedades indígenas que viviam no território dominado, ou seja, o nosso país, seja por meio de guerras, seja em consequência do contágio. Contágio de quê? Por doenças como a gripe, o sarampo, a varíola, que vitimaram muitas vezes sociedades indígenas inteiras. Como você observa nesse cenário aqui que nós estamos, uma sociedade indígena bem parecida com alguns povos que habitavam a nossa região, você viu que muitas doenças atingiram essas populações, tá? Em razão desses índios não terem imunidade natural a estes males, ou ainda pela imposição aos índios dessa nova condição de vida, dessa nova maneira de viver que os portugueses impuseram a eles, sociedades inteiras chegaram ao fim. Os portugueses, além de garantir a posse da terra, eles necessitavam do indígena para esse trabalho, o trabalho da coleta do pau-brasil e de fazer caminhos no meio da mata. Então, tudo isso, como também outros exemplos, né? Como caçadores, como remadores, na construção, fez com que essas sociedades fossem escravizadas. E eles também eram utilizados para a construção dos fortes, para a coleta das drogas do sertão, que são
que são frutas e vegetação muito conhecida nossa aqui da região norte. Eles também eram utilizados nessa situação. Alguns exemplos dessas drogas do sertão. Nós temos aqui o cacau, a castanha do Pará e o urucum, vegetais muito conhecidos e apreciados aqui na nossa região. Vamos à leitura da cartela. O descobrimento do Brasil pelo olhar indígena. No Brasil, tivemos muitos povos ágrafos. Disse de cultura ou povo e língua que não tem registro escrito. Os mais velhos passavam seus ensinamentos aos mais jovens. Com a chegada dos portugueses, muitos costumes indígenas foram destruídos. Aqui do meu lado, nós temos alguns padres jesuítas que foram utilizados nessa ajuda aos portugueses para o trabalho indígena, para que eles convencessem os indígenas nesse trabalho. Os portugueses começaram, então, uma implacável perseguição aos indígenas. Os indígenas, vendo suas terras invadidas, sua religião e seus costumes totalmente modificados, se rebelavam e reivindicavam os seus direitos, né? Matando os invasores. Tentando apaziguar os índios, foram criadas várias formas de dominação. Agora nós vamos aprender um pouco sobre esses 3 povos indígenas que se destacaram nesse período, nessa busca desse direito, nesse combate aos invasores. Vamos lá? O descobrimento do Brasil pelo olhar indígena. Primeiro povo que se rebelou são os caetés. Aliaram-se aos comerciantes franceses que percorriam o litoral brasileiro no século XVI, tornando-se então inimigo dos portugueses. Os caetés, antes de serem extintos, foram escravizados pelos portugueses e utilizados como mão de obra no plantio da cana-de-açúcar. O outro povo foram os potiguar. Os potiguares são índios que habitavam no norte do país, no século XVI, até a costa do litoral do Nordeste, nas cidades atuais de São Luís, no Maranhão, e João Pessoa, na Paraíba. Olha aí o mapa. Por que esse norte está amarelinho, né? Lembra do Tratado de Tordesilhas que passava aí no meio? Então, esse era o norte. Hoje nós conhecemos como Nordeste. Ficaram conhecidos pela resistência por quase 13 anos. Muito tempo, né, gente? A colonização portuguesa, estabelecendo alianças com franceses e ingleses. O outro povo foram os tamoios. A aliança de tribos conhecida como Confederação dos Tamoios foi motivada pelos ataques dos portugueses que procuravam capturar escravos entre os indígenas para trabalhar nas primeiras plantações de cana-de-açúcar em São Paulo. A aliança foi formada em 1560 por 3 experientes caciques tupinambás e mais algumas aldeias com o claro objetivo de combater os portugueses. Por décadas, os tamoios foram a única resistência organizada contra a colonização portuguesa. Olha aí, gente, a única resistência organizada contra a colonização portuguesa.
Segundo o relato dos jesuítas, os tamoios obtiveram memoráveis vitórias. Pessoal, como você viu, os indígenas eles têm uma história envolvida nessa chegada dos portugueses. E não é um conto, não é uma historinha contada por alguém. É algo muito sério que a gente precisa refletir, pensar e projetar para o nosso futuro de que esses povos também fazem parte da nossa história e da formação da nossa sociedade. Como você vê aí na sua tela, quando os portugueses vieram, o indígena também teve um olhar sobre essa chegada. É só você pensar na sua casa. Se tivesse alguém tentando invadir a sua casa, onde você mora, será que você estaria tranquilo? Será que você estaria em paz, vendo que algo diferente está se aproximando de onde você mora? É possível que não, né? Aí eu te pergunto, o Brasil, ele foi descoberto ou invadido? Podemos concluir que os índios são unânimes, ou seja, todos eles concordam de que o Brasil foi invadido, porque eles já estavam aqui. Aqui já era a habitação deles. Os índios contam muitas versões sobre essa história, quando eles eram antes dessa chegada e após essa chegada. Eu escolhi para vocês uma separação que foi feita pelos professores do Acre. Lá no Acre, esses professores separaram a história do Brasil em 4 períodos. Vamos aprendê-los? Desconstruindo o estereótipo da descoberta, o tempo das malocas. Antes da chegada de Cabral, tempo de tranquilidade e de desenvolvimento de sua cultura. Olha aí como os nossos indígenas estão. Em harmonia, desenvolvendo cada um a sua cultura, o seu jeito de fazer as coisas. Depois veio um outro tempo, vamos acompanhar aí. Agora foi o tempo das correrias, período em que os índios foram caçados para ocupação dos seus territórios. Eram atacados, fugitivos, combatentes ou contaminados com a doença dos colonizadores. Essa tirinha que você vai ver agora, ela conta o momento em que a tribo Manau estava lutando contra os invasores, nesse tempo da correria. Você percebe nessa tirinha que o filho de Ajuricaba, ele é morto. Então, essa tribo Manau que estava aqui habitando esse território da cidade de Manaus também teve o seu tempo da correria, o tempo de combater, de mostrar força contra essa invasão. O outro tempo é o tempo do cativeiro, período em que os índios foram usados como mão de obra escrava no corte da seringa, aqui no norte. Mas você sabe que lá para o sul foram escravizados na coleta do pau-brasil, alguns na cana-de-açúcar, outros na coleta das drogas do sertão, como você vem aprendendo com a gente no desenvolver dessas aulas. Os índios do litoral nordeste e sudeste, eles eram explorados no corte do pau-brasil, na produção de cana-de-açúcar e na busca das drogas do sertão. Um outro tempo, pessoal, que é o tempo inclusive atual, é o tempo dos direitos, período em que finalmente efetivaram os direitos conquistados e legitimados pela Constituição de 1988, que é a Constituição do nosso país atualmente. O direito à terra, à saúde, ao ensino de suas línguas e à livre organização de suas comunidades. Lideranças indígenas reiteram a necessidade de respeitarem os direitos conquistados pelos povos indígenas. Olha aí o indígena lá em Brasília, representando aí o seu povo.
Como você aprendeu, pessoal? O indígena ele tem uma outra visão dessa chegada, ele tem uma outra visão da história do Brasil. Então, depois de tudo que nós aprendemos e desenvolvemos, eu te convido para o nosso Exercitando. Bora lá? Vamos à leitura do nosso exercício? Bora lá! Questão 1. Albert Eckhout foi um pintor e desenhista holandês. É autor de pinturas do Brasil holandês, envolvendo a população, os indígenas e paisagens da região nordeste do Brasil. Observe as suas obras e identifique qual delas representa costume indígena. Qual delas representa drogas do sertão? Qual delas representa a fauna? Você vai usar uma letrinha para cada uma dessas imagens. Questão 2. Os índios contam suas versões da história do Brasil. Professores das escolas indígenas do Acre dividem a história do Brasil em 4 períodos. Enumere-os conforme a ordem cronológica dos acontecimentos. O que aconteceu por primeiro? Foi o tempo das malocas? E o tempo dos direitos? E da correria? E o tempo do cativeiro? Qual é a ordem desses acontecimentos? Pensa aí um pouquinho, já já a gente responde, tá bom?
Vamos resolver, pessoal, o nosso exercício? Vamos lá! Questão 1. Albert Eickhout foi um pintor e desenhista holandês. É autor de pinturas do Brasil holandês, envolvendo a população, os indígenas e paisagens da região nordeste do Brasil. Observe as suas obras e identifique qual dessas imagens está representando o costume indígena. A primeira, a segunda ou a terceira? Qual delas está representando as drogas do sertão? Lembra daqueles vegetais que a gente falou, explorados? E qual delas está representando a fauna? A fauna está intimamente ligada aos animais. Então, vamos verificar se você acertou? Olha aí, letra A para o costume indígena, letra B para as drogas do sertão e letra C para a fauna, obra de Albert Eickhout. Se você puder, pesquise na internet também outros quadros dele. Questão 2. Os índios contam suas versões da história do Brasil. Professores das escolas indígenas do Acre dividem a história do Brasil em 4 períodos. Enumere-os conforme a ordem cronológica dos acontecimentos. Vamos lá, pessoal. O que aconteceu primeiro? Tempo das malocas, direitos, correria ou cativeiro? Bem, foi o tempo das malocas, né? E o que aconteceu depois, quando os portugueses chegaram? Ah, foi o tempo das correrias, eles precisavam se defender. Ah, mas eles lutaram muito e percebendo que não estavam conseguindo, começou então o tempo do cativeiro. E após todo esse tempo de cativeiro, chegou finalmente até os dias atuais, o tempo dos direitos. Vamos conferir? Olha aí, acertamos, parabéns! Agora, pessoal, eu te chamo para o resumo do nosso conteúdo. Bora lá? Vamos lá, pessoal, fazer um pequeno resumo de tudo que nós aprendemos na nossa aula 6. Vamos à cartela. O descobrimento do Brasil pelo olhar indígena. Como você vê, o indígena ele tem a sua versão da história do Brasil. E quais versões são essas? Vamos lá. Desconstruindo o estereótipo da descoberta. Para o indígena, eles têm o tempo das malocas, que é o primeiro momento. Eles têm o tempo das correrias, que é quando eles tentam, dentro das suas possibilidades, combater o invasor. Ele tem o tempo do cativeiro, percebendo que não conseguiam escapar à escravização e o domínio português, eles acabam se rendendo. E o tempo 4, pessoal, que é um tempo que os povos indígenas vivem até os dias de hoje, que é o tempo dos direitos. É um tempo que ainda não teve fim, porque os povos indígenas, até os dias atuais, têm lutado por seus direitos. Agora, pessoal, eu te convido para as considerações finais. Bom, pessoal, nas nossas considerações, nós vamos agora refletir um pouquinho sobre o que nós aprendemos. Aprendemos hoje que o indígena ele tem uma visão diferente sobre a história do Brasil. Quando sentimos que o nosso espaço está sendo invadido, qual é a nossa reação? A nossa reação natural é a da gente se defender, né? Entre os caetés, os potiguares, os tamoios, os pataxós, chavantes, cariris, yanomamis, tupis, guaranis, carajás, pancararus, carijós, tupinagés, caetés, funiô, tupinambá
e muitos outros grupos e povos indígenas que habitavam a nossa região e que habitam o nosso Brasil até hoje, temos uma infinidade de heróis anônimos. Heróis que resistiram à escravização, heróis que até hoje trilham o caminho das conquistas e dos direitos para os povos indígenas. O indígena está no nosso jeito de ser, ele está no nosso jeito de falar, ele está no nosso jeito de se comportar muitas das vezes, ele está envolvido em toda a dinâmica do nosso dia a dia. Forte abraço, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Tchau!